Onde estão? Essa é uma curiosidade minha. As pessoas que já se foram, que já não estão mais aqui, elas estão adormecidas? Eu tenho essa Que dúvida. pergunta maravilhosa que você fez. Haverá esse encontro depois? A gente vai se reconhecer? Sua Seremos da pergunta. mesma família ou Essa não? pergunta, essa pergunta vale um podcast só para tratar desse assunto, mas vamos lá. Dá tempo, dá Dá tempo, tempo. vai ter tempo, Tá vai bom. ter tempo. Então, veja bem, o que acontece quando uma pessoa morre? Morreu. Tem várias propostas. Se uma pessoa é um ateu materialista, ele vai dizer, morreu, acabou. O homem é matéria, acabou. Cessou. Se a pessoa subscreve, por exemplo, a ideia romana e vai dizer, não, morreu, ela não era tão boa para ir direto para o céu, nem tão má para ir direto para o inferno, então ela vai para um purgatório. Sofrer, 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 não se sabe quanto tempo, até purgar os pecados. Se a pessoa é espiritualista, vai dizer, não, morreu, desencarnou, reencarna, aí morre, desencarna, reencarna, morre, desencarna, reencarna, num processo ad infinito. Uhum. Se a pessoa subscreve, por exemplo, a doutrina do Adventismo do sétimo dia, diz, morreu, fica dormindo, inconsciente. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? A Bíblia refuta todas as ideias que eu coloquei aqui. Quando um crente, vamos pegar uma pessoa salva, no momento que a pessoa morre, imediatamente que ela morre, está lá em Hebreus, que o espírito dela é aperfeiçoado para entrar na glória. Quando a pessoa morre, sendo ela uma cristã, salva pela graça, o que a Bíblia ensina? Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios 5,8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23 diz, morrer é deixar o corpo e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Apocalipse 14,13 diz que bem-aventurados são os que morrem desde agora, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Quando Jesus estava falando com aquele ladrão da cruz do lado direito, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bom, Jesus naquele dia morreu. Já estava lá, ele não ficou Mas ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e o corpo dele foi sepultado. Então, quando um crente morre, nós fomos feitos do pó, somos pó e voltaremos ao pó. Então, o corpo vai para a sepultura. Sim. O espírito ou alma vai para Deus. Consciente. E começa a reinar com Cristo lá no céu. Desde Abel, aqueles que morreram em Cristo, estão todos lá reinando com Cristo, plenamente conscientes. Chamamos esse período de estado intermediário. Por quê? Porque esta pessoa não está ainda com o seu corpo, sua alma. A alma sobrevive sem o corpo não sobrevive sem a alma. Tá? Então, o que acontece? Quando Jesus voltar, aquelas almas glorificadas que estão lá reinando com ele, voltam com ele. Antes dos vivos serem transformados e arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois os vivos são transformados. E então, aquela alma que veio com Cristo na sua segunda vinda, recebe aquele corpo que todos ouvirão a sua voz e sairiam dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. João 5, 28 e 29. Então, esse corpo que vai ressuscitar imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, se une àquela alma glorificada. Mas seria um novo corpo, não aquele um que deixa, porque se a pessoa... Então vamos compreender isso que é maravilhoso. Não é? Tem continuidade e tem descontinuidade. Porque alguém que doou todas as partes, sei continuidade, lá, o que faz? continuidade significa que o José da Silva morreu. Quem vai ressuscitar é o José da Silva, não o Antônio Pereira. Sim. Então, isso é a continuidade. Qual é a descontinuidade? Semeia esse corpo corruptível, ressuscita corpo incorruptível. Semeia corpo em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo em desonra, ressuscita-se em glória. Deixa eu só ilustrar isso. Imagina o seguinte, que morreu o bebezinho no ventre da mãe, não chegou a nascer. Vai ser um feto glorificado no céu? Ou, pense comigo num vovozinho de 100 anos, de bengalinha. Vai ser um vovô glorificado no céu? De bengalinha? A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Todos nós teremos um corpo em pleno vigor.
Vamos nos conhecer? É claro que vamos nos conhecer. Você já imaginou você morar no céu eternamente com alguém sem saber quem ele é? Agora nós vemos parcialmente, mas lá nós veremos e conheceremos como também somos conhecidos. O que não vai ter no céu, Karina, está lá em Isaías 65, é que nós não teremos lembranças de coisas tristes. Então não vai ser bom, porque se meu pai não foi, se minha mãe não foi, se meu marido não foi, se o meu filho não foi, se minha mulher não foi, se a minha avó não foi, eu vou chegar lá e eu vou ficar triste. Não, nós não vamos ter lembranças de coisas tristes. O céu vai ser um lugar onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O céu é melhor. Que coisa boa, hein? Meu filho quer saber se ele vai ter os brinquedos dele quando ele for pra lá. Ele fala, mamãe, posso levar tudo quando eu for? Posso levar os Legos? Não, ele tá melhor que eu. Sabe qual era a minha pergunta quando era criança? Será que eu vou poder levar a vaquinha que dava leite quando eu tomar? Ele quer saber tudo isso. Falou, vai ter as coisas que eu gosto? Eu falei, vão ter mais. E outra coisa, vamos poder comer no céu, sabia? Que gostoso. Que Jesus, quando ressuscitou, já em corpo de glória, ele comeu. Não é que vamos precisar comer, mas vamos poder comer. Resumindo rapidamente, a minha ideia é que eu acredito que as pessoas, quando morrem, elas não vão diretamente para Deus. Eu não acredito na imortalidade da alma, mas eu acredito que a pessoa, ela dorme, esse é um eufemismo bíblico, ela dorme no pó da terra, até que na ressurreição ela possa receber ou a coroa da justiça ou a condenação dada por Deus. Mas daqui até a ressurreição, todos os mortos, com poucas exceções, no caso Moisés, no caso Elias, Enoque não passou pela morte, nem Elias, né? Eles foram trasladados vivos para o céu, mas alguns ressuscitaram na morte de Jesus, diz o Evangelho ali de Mateus. Então, fora algumas poucas exceções, todos que morreram, quer sejam ímpios, quer sejam bons, quer sejam justos, justificados em Cristo, quer sejam ímpios, entregues a Satanás, ainda estão inconscientes no pó da terra até que Cristo volte para despertá-los. Eu também acrescento aqui que esse pensamento não é apenas meu nem de adventistas. Eu citei aqui vários teólogos protestantes, evangélicos e até católicos que admitem que não é tão simples dizer que a pessoa morre e vai para o céu. Eles admitem que é uma coisa meio espinhosa, que não tem tanta base bíblica para isso, que a coisa é mais filosófica do que bíblica. Então não é um elemento que eu estou sozinho em dizer isso, ou só em união com os da minha religião. Há muita gente boa, erudita, que diz exatamente o que eu estou falando. Também não quero ser soberbo aqui e enfiar goela abaixo de quem está assistindo uma doutrina minha. Se você discordar, tudo bem, não tem problema. Eu lhe dou esse direito, tá bom? Apenas é bom a gente discordar com educação e classe. E aqui eu estou dando mais um testemunho de como eu penso, não é assim como eu posso responder para você como é que é a minha vida particular, várias coisas. Eu estou dando um testemunho como eu penso aqui. Eu queria apenas introduzir algo que eu não falei no vídeo passado, acabei esquecendo. Procure uma hora aí no Google, nos dicionários, a origem da palavra cemitério. Você vai se surpreender que a palavra cemitério vem do grego koemiterion, que significa dormitório, lugar onde se deita para dormir. E você vai descobrir que quem deu o nome de cemitério para o campo dos seus mortos foram os cristãos primitivos. Agora raciocine comigo. Se os cristãos primitivos preferiram chamar o lugar dos mortos de dormitório, cemitério, isto já não seria um indicativo de como eles entendiam o estado dos mortos na sepultura até a volta de Jesus? E eu coloquei também a problemática. Ou eu acredito na imortalidade da alma ou na ressurreição da carne. Porque acreditar nos dois, teólogos católicos admitem, não é uma coisa que parece fazer muito sentido. Eu creio na imortalidade da alma ou na ressurreição da carne? Qual dos dois eu vou abrir mão? Né? Eu, Rodrigo, particularmente, acredito na ressurreição da carne. E uma coisa que eu falo mais por inferência, isso aqui não é bíblico, é uma inferência, seria, na minha opinião, uma injustiça de Deus levar alguns para o céu antes de outros, embora eu admiti aqui que algumas exceções houve. Eu falei aqui de Moisés, eu falei daqueles que ressuscitaram na volta de Jesus, mas são exceções.
Porém, de modo geral, se Deus leva para o paraíso uma mãe que vê a filha ainda sofrendo aqui na terra, aquele paraíso não vai ser um paraíso para Deus. Perdão, não vai ser um paraíso para aquela mãe. Vocês entenderam? Imagina a mãe tá lá no céu, feliz, satisfeita, mas ela tá vendo a filha na terra sofrendo. Seria muito ruim da parte de Deus deixar que alguns antecipem entrando no paraíso antes dos outros. Eu não ficaria bem numa casa com piscina e comida boa, sabendo que alguém que eu amo, meu filho, minha esposa, estão na favela na mão de traficantes que estão ali ameaçando todo o tempo cortar a garganta dela. Eu posso estar numa mansão que eu não vou curtir a mansão. Também eu não acredito que alguém vai estar no céu curtindo o céu, vendo os entes queridos dele aqui na terra sofrendo. E é justo que você me questione. Tá, Rodrigo, mas você admitiu que alguns já estão lá, então por que Deus deixou? Bom, lembre-se que os que ressuscitaram na volta de Jesus foram corpos de santos que dormiam. Se eles ressuscitaram na volta de Jesus para subirem como primícias dos que dormem, e só aprendo duas coisas: que os que morreram no Antigo Testamento não estavam direto na presença de Deus, senão não haveria necessidade de alguns ressuscitarem ali na morte de Jesus. E segundo, esses que ressuscitaram foram para o paraíso numa época em que os que moraram na geração deles já tinham morrido todos. Tá certo? Então, se são pessoas que viveram na época do Antigo Testamento, quando eles foram para lá, já não tinha mais ninguém vivo ali para contar a história. Eu também falei que a palavra inferno no Antigo Testamento, que seria a palavra Sheol, não é um correspondente exato de Hades no grego. Aliás, tem até algumas passagens aqui que eu poderia citar para vocês. Olha, tem 60 e poucas vezes que a palavra Sheol aparece no Antigo Testamento. E eu li aqui a admissão dos biblistas, eu li aqui um dicionário, né, de hebraico, dizendo que a melhor tradução para a palavra em várias passagens é sepultura. Então eu tenho aqui, por exemplo, o livro de Jó, capítulo 14, verso 3. Quem me dera me escondesses no Sheol e me ocultasses até que a tua ira tenha passado. Então Jó não ia pedir a Deus para ocultar Jó no inferno para esperar passar a ira de Deus. E Jó pediu para ocultar na sepultura. O Salmo 6, verso 5. Pois na morte não há lembrança de ti, ó Senhor. No Sheol, quem te louvará? Ou seja, no mundo dos mortos. Outra passagem também, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Pois os viventes estão cônscios de que morrerão. Os mortos, porém, não estão cônscios de absolutamente nada. Eles não têm salário porque a recordação deles foi esquecida. Também o seu amor, o seu ódio, o seu ciúme já pereceram. E por tempo indefinido, eles não têm mais parte em nada que se tem de fazer debaixo do sol. Também o verso 10 do mesmo capítulo diz: tudo o que a tua mão achar para fazer, faze-o com o poder que tens, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Sheol, para onde tu vais. Então, se o Sheol é um lugar de consciência, como é que fala que lá não há trabalho, não há planejamento, não há conhecimento? Diz que até o amor, o ciúme, tudo pereceu no Sheol para quem que morreu. Agora, eu não acredito num perecimento eterno. Aqueles que morreram em Cristo vão ficar dormindo apenas por um prazo de tempo até ressuscitarem na volta de Jesus. Em primeiro lugar, eu queria dizer para os irmãos que antes que você que pertença ao catolicismo, alguma igreja evangélica já comece a bater de frente, o Rodrigo está ensinando coisa de adventistas e tudo mais, não é bem assim. Deixe-me dizer que a problemática sobre o que acontece com as pessoas logo após a morte não é uma coisa tão simples de resolver assim, já está determinado. Eu vou dar para vocês alguns exemplos aqui. Eu tenho esse livro aqui de Pozo. Esse é um grande autor católico, já falecido. Ele é muito famoso, o Pozo. Eu sempre estudei o material dele, é Cândido Pozo. Ele era espanhol e ele escreveu o livro Teologia del Más Allá. E nesse livro, Teologia del Más Allá, ele dá toda a história. Eu até marquei várias coisas aqui, eu li bastante esse livro na época da minha tese doutoral, como é difícil de resolver a coisa dentro da Igreja Católica e como ao longo dos séculos muitos teólogos católicos divergiram, até um Papa divergiu a respeito da posição de que as almas são imortais e já tem logo após a morte uma contemplação beatífica de Deus, ou vão direto para
o paraíso. O Pozo trabalha nisso aqui. Não se iluda pelo fato do livro ser fininho. Ele tem muitas notas de rodapé aqui, é um clássico. A coisa não é tão bem resolvida. E ainda não está bem resolvida na Igreja Católica. Eu tenho aqui, por exemplo, um livro do padre Libânio, falecido padre Libânio, que escreveu com a Maria Clara Bingemer. E esse livro, Escatologia Cristã, ele tem um capítulo onde ele fala do problema que a teologia católica enfrenta agora, porque a teologia católica tem muito claro no seu credo 2 pontos que são aparentemente contraditórios. Um é o da imortalidade da alma, que a alma morre e vai direto para Deus. Por isso que tem a missa de 7º dia, etc. Mas um outro dogma que a igreja não pode abrir mão é da ressurreição da carne, que está no credo. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, creio em Jesus, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Fala da volta de Cristo, o juízo final, e fala: creio na ressurreição da carne, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne. Então a ideia é o seguinte: se a alma já está na contemplação direta de Deus ali, já está no paraíso com todos os santos, para que ressurreição da carne? Por que a alma tem que voltar no dia do juízo e se encarnar novamente num corpo que já pereceu? Se ela já está na contemplação de Deus, se a alma já pode ter uma vida plena com Jesus, os santos e os anjos no céu logo após a morte, para que a necessidade de Deus trazer essa alma e colocá-la de novo num corpo a ponto de fazer jus, creio na ressurreição da carne? Vocês entenderam o problema? João Batista Libânio fala muito disso aqui. Alguns teólogos católicos estão tentando resolver a coisa, como o ex-padre Leonardo Boff, e o Libânio também parecia um pouco encantado com essa ideia, seria de abrir mão da ressurreição da carne e também da volta de Jesus. Muitos teólogos católicos estão propondo resolver esse dilema, dizendo: não, na verdade, então não existe a parousia, aquela volta de Jesus histórica. Jesus volta para quem morre. Então, quando a pessoa morre, que ela vai para a sepultura, automaticamente Jesus já voltou para ela. Então, a ressurreição é uma coisa espiritual. Mas eles admitem que isso não resolve todo o problema, porque o credo fala ressurreição da carne. Como resolver isso? Ainda citando a teologia protestante, eu tenho aqui o Batista Mondin, que é um teólogo católico, e ele menciona aqui nesse livro Antropologia Teológica os problemas que faz. Ele diz assim, olha: também a teologia protestante pronunciou-se quase sempre a favor da imortalidade da alma. Estou lendo a página 382. Mas durante os últimos decênios vem crescendo sempre mais considerável entre autores evangélicos o número dos que não mais aceitam essa doutrina da imortalidade da alma. Sustentam que a teoria da imortalidade da alma é uma teoria filosófica, mutuada pela Igreja Antiga do pensamento grego para dar expressão, uma expressão altamente ambígua, ao ensinamento bíblico sobre o destino último do homem. A Bíblia, na opinião deles, não afirma a imortalidade da alma, mas promete ao homem a ressurreição final de todo o seu ser. Então ele está citando aqui vários teólogos protestantes que abandonaram essa ideia da imortalidade da alma. E eu podia citar alguns, eu tenho os livros deles aqui, acabei esquecendo de pegar para vocês, como por exemplo Oscar Cullmann, um famoso teólogo protestante erudito que abandonou a ideia da imortalidade da alma. Clark Pinnock, também outro autor muito conservador, e outros mais que eu poderia citar aqui, que já não acreditam mais nessa questão de imortalidade da alma, mas pensam que há um sono da morte até a volta de Jesus. Então eu dei esses exemplos aqui da problemática na teologia católica e também um testemunho do que acontece na teologia evangélica / protestante, para você ver que eu não estou inventando historinhas aqui de adventista e testemunho de Jeová. Há muito teólogo que não é adventista e de peso acadêmico, acabei de citar aqui Oscar Cullmann, Clark Pinnock e outros mais, que não acreditam mais na imortalidade da alma, ou não acreditavam, porque eles já morreram, muitos deles. Mas eu tenho uma outra questão na Bíblia aqui, que alguém fala: Rodrigo, mas o Novo Testamento fala da imortalidade da alma. Nós temos que entender um pouco a ideia de Antigo e Novo Testamento. Eu vou dar um exemplo para você. Tem uma passagem aqui, Mateus capítulo 10, versículo 28. Você pode ler na sua casa aí. Lá diz assim, Jesus fala assim:
Antes temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Aí o pessoal fala, puxa, esse texto é óbvio. Olha, aqui Jesus falou, cuidado com aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Mas vamos devagar aqui. Jesus não falava grego. O que nós temos das expressões de Jesus em grego aqui são uma tradução que os evangelistas fizeram do discurso original de Jesus, muito provavelmente falado em hebraico ou aramaico. Então Jesus estava falando não de psirrê, como os gregos, mas de nefesh. E você sabe que tem coisas que nem sempre você pode traduzir 6 por meia dúzia. É verdade que a tradução grega de nefesh, alma, é psirrê. Tudo bem, isso é verdade. Mas será que eu posso tomar nefesh e psirrê como sendo um sinônimo exato de uma da outra? Nem sempre a tradução confere o mesmo sentido. Por exemplo, esses tempos atrás eu falei sobre ideologia. E você pode pegar a palavra ideologia em alemão ou em inglês e traduzir pelo português ideologia. Mas não basta apenas pegar, por exemplo, ideologia em Karl Marx e traduzir por ideologia em português sem explicar, porque dependendo do contexto, a palavra ideologia que se usa não é aquele sentido que Karl Marx quis dizer, mesmo que eu esteja traduzindo, tá certo? Às vezes não é o mesmo sentido que eu tenho, por exemplo, em Auguste Comte. Então, mesmo que eu traduza a palavra ideology por ideologia, eu tenho que explicar o que eu quero dizer com uma e com outra, porque ela pode variar de autor para autor. Então não basta simplesmente falar nefesh, alma, significa psirrê, em grego é a mesma coisa. Não. Porque na mentalidade grega, a alma, a psirrê, ela jamais perece, porque a alma é imortal, ela jamais morre, ela nunca perece. Mas olhem que Jesus falou, antes temam aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ora, a alma que Jesus está falando pode perecer no inferno. Então ele não pode estar dando a mesma categoria de alma que os imortalistas gregos davam, porque para os gregos a alma jamais pereceria no inferno, ela ficaria para sempre imortal queimando. Mas Jesus fala de uma alma que pode perecer, tanto quanto o corpo. E até aqueles que acreditam na imortalidade da alma não acreditam que é o corpo que vai ficar queimando para sempre, mas apenas a alma. Mas Jesus iguala a alma e o corpo como sendo dois elementos que perecem no inferno. Então, se o inferno, na versão de Jesus, é um lugar que pode trazer o perecimento do corpo e da alma, esse inferno não pode ser, como na categoria grega, um lugar em que a alma fica queimando para sempre ali, apenas o corpo que perece. Repito, a alma na frase de Jesus pode perecer, e a alma no pensamento grego jamais poderia perecer. Percebeu a questão? Agora, outro problema é quando o pessoal quer pegar a palavra inferno e achar que é o mesmo sentido que os gregos davam, é o sentido que está no Antigo Testamento. A palavra inferno, como nós temos, há vários textos medievais do Descensus ad Inferus. Inferno é o que está embaixo. No grego é Hades. Só que no Antigo Testamento a palavra mais próxima que nós temos para inferno é a palavra Sheol. Mas Sheol não significa necessariamente inferno como os gregos acreditavam. Porque inferno, ou Hades, para os gregos, eu sei que no Novo Testamento grego aparece a palavra Hades, mas eu tenho que entender qual o significado, como também posso usar a palavra ideologia num sentido diferente do livro que eu estou traduzindo. O Hades, o inferno, para os gregos, era um lugar onde todos os mortos iam para lá. E esse lugar ele era compartimentado em várias partes. Primeiro, para chegar ao inferno você ia através de vários rios, como o rio Styx, por exemplo. Você ia para o inferno através do barqueiro o Caronte, e você tinha que ter uma moeda na sua boca para entregar ao Caronte. Vocês entenderam? Então, era aquela moeda que se entregava ao Caronte que permitia você ir até o inferno. E o inferno, na visão grega, ele era dividido em várias partes. Você tinha, por exemplo, logo que entrava ali no inferno, você tinha vários elementos fantasmagóricos, como o penthos, que seria a murmuração. Você tinha o cure, que seria o lugar da ansiedade. Você tinha vários elementos ali, o thanatos, que é a própria morte.
Então você tinha esses elementos. Depois que você passava desse quarto, desse lugar do inferno, você iria imediatamente para outro lugar mais fundo ainda. Você poderia ir para o Tártaros. O Tártaros era o lugar onde as almas eram punidas por toda a eternidade. E cada uma era punida de uma forma diferente. Por exemplo, um sujeito podia ficar amarrado numa coluna, morrendo de fome e tendo uma maçã bem próxima à boca dele, onde ele fica sempre tentando esticar eternamente para comer a maçã e não consegue. No outro, a pessoa pode ficar num caldeirão cheio de fogo, imagem que, aliás, na Idade Média e também nos poemas altos de Dante Alighieri, por exemplo, vão servir de caldeirões onde o diabo fica cutucando as pessoas. Essa imagem medieval bebe na cultura grega. Esse é o Tártaros. Se você passa do Tártaros, você vai para outro ambiente do inferno na visão grega. Aí você vai para o Asphodel. O Asphodel é um lugar intermediário que vai, na Idade Média, dar origem à ideia de purgatório e limbo. Ali são as pessoas que não estão necessariamente más para ficar no Tártaros, mas não estão tão boas para ir para o paraíso ou para os Campos Elíseos. Então fica ali no Asphodel, um lugar intermediário. Os Campos Elíseos, que eu acabei de antecipar aqui, já seria o lugar daquelas pessoas que fizeram bem na vida e foram vitoriosas. E se você, no Campos Elíseos, aceitasse voltar à Terra e renascer, você teria uma chance de subir de patamar e para um lugar melhor que o Campos Elíseos. Se você renascesse 3 vezes, ao chegar pela 3ª vez nos Campos Elíseos, significa que você morreu 3 vezes, aí você tinha a chance de pedir para ir para a Ilha dos Afortunados, que era o lugar onde ficavam os heróis, os semideuses. Então você podia ir para lá. Ah, e tinha um lugar também que eu não posso esquecer, que era o Campo dos Murmúrios. Eu chamo que é o campo da sofrência. Todo aquele que morria de amor na época grega ia para esse campo dos murmúrios aí. Então esse era o inferno na visão grega. Esse era o Hades. Agora, mesmo que o Novo Testamento use a palavra Hades porque ele foi escrito em grego, nós não temos no Novo Testamento uma descrição do Hades que se assemelha nem de perto a essa descrição que eu acabei de fazer do Hades ou do inferno na visão dos gregos. Então não basta apenas pensar que Hades era inferno como os gregos pensavam, muito menos seria o Ínferos ou o inferno medieval.